Vamos começar. Essa semana agora nós temos uma atividade prática postada na plataforma que ela vale 3 pontos. É um ponto bem elevado, né? Uma atividade que a gente vai trabalhar aqui a questão prática da disciplina. É importante que a gente entenda que essa atividade ela vai versar sobre uma peça processual chamada de embargos à execução. Então é importante que a gente consiga compreender como se elabora essa peça para que a gente não tenha nenhum problema na hora da elaboração dela. Isto é, para que a gente consiga postar a peça de forma muito tranquila. É importante também te ressaltar que a semana passada e esta semana que nós estamos trabalhando questões práticas do direito processual civil no que diz respeito ao processo de execução. O que nós pensamos até agora? Nós pensamos em todo o conteúdo que a gente já passou, a gente viu o cumprimento de sentença, a gente viu o processo de execução. E agora nós estamos vendo uma atividade, uma parte do processo de execução bem prático. Isto é, eu preciso compreender como é que se dá essa prática do processo civil, do processo de execução, no mundo mesmo dos dia a dia dos tribunais. Então a gente precisa compreender isso. Eu estou cada dia que passa trabalhando com vocês uma questão mais prática da disciplina, para que vocês não fiquem apenas nesse campo teórico da disciplina, mas vocês consigam invadir um campo mais prático da disciplina. Por outro lado também, como nós vimos na aula passada, na semana passada, nós vimos as modalidades de produção, tanto da petição inicial do processo executório, quanto do cumprimento de sentença. Então nós vimos essas duas modalidades de produção que versa sobre o novo Código de Processo Civil no que diz respeito a essas mudanças na questão da elaboração de requerimento, na elaboração de petição inicial. Hoje, essa semana, agora, a partir de hoje, nós vamos ver já os meios de defesa, de forma prática, para que a gente consiga entender como se processa o meio de defesa na prática. Isso é importante para a gente poder estar compreendendo. Quanto ao meio de defesa do processo de execução, nós temos alguns meios de defesa que são fundamentais para a gente. Assim como tu tem meios de defesa no processo de conhecimento. No processo de execução, o meio de defesa que a gente tem como meio de defesa por excelência, isto é, como sendo o meio de defesa mais eficaz, sobre o meio de defesa que o legislador escolheu para que o devedor venha se defender, é justamente os embargos à execução. Esse meio de defesa, chamado embargos à execução, que também pode ser chamado de embargos do devedor, ele apresenta uma estrutura de petição inicial. Então a gente vê uma criação do legislador de forma um pouco diferenciada dos meios de defesa que a gente conhece, como por exemplo, no processo de conhecimento, a contestação. A contestação, de fato, ela é um meio de defesa que ela não se compara a uma ação. Ela tem mesmo todas as características, a contestação, de um meio de defesa que concentra nele todas as formas e as modalidades de defesa. Todas as formas e modalidades. Eu posso alegar em contestação até mesmo exceção. Eu posso elaborar dentro da contestação a reconvenção. Então observe aí que a contestação, lá no processo de conhecimento, ela concentra todas a defesa da parte requerida. Aqui não, aqui no processo de execução, os embargos eles tomam uma alta tonalidade. Eles tomam uma tonalidade de ser uma ação dentro de uma outra ação. Então isso já é um diferencial para a gente muito distante
de meio de defesa que a gente conhece como a contestação, e de repente tu tens uma ação que eu tenho que me preocupar com essa ação, com cada etapa de construção. Eu tenho que me preocupar com o endereçamento, eu tenho que me preocupar com o preâmbulo, eu tenho que me preocupar com o fato, fundamento jurídico, pedido. Então, uma estrutura de uma ação que já foi elaborada por você ou pela parte contrária dentro do processo executório. Já tem uma petição elaborada, que é a petição executória. E de repente agora você vai ter que elaborar quanto parte requerida ou executado, como a gente costuma utilizar, ou quanto devedor, já uma outra ação, que vai ser um meio de defesa dele. Então, essa diferença eu acho que ela é muito interessante. Essa visão meio atípica de meio de defesa tornou-se, dentro do processo de execução, um diferencial. Tornou-se esse diferencial muito grande. Então, nós temos aqui os embargos. Por que embargos? Eu posso substituir a palavra embargos por impugnação. Eu posso substituir. Mas como a prática e como o legislador escolheu a palavra embargos, embargar significa eu apresentar defesas contrárias ao que estão falando. Então, isso é interessante para a gente. Por isso que é chamado de embargos à execução. Nesta mesma linha de raciocínio, se os embargos dentro do processo de execução autônomo, ele é meio de defesa, então eu vou ter que saber quais as matérias que eu vou ter que apresentar nesse meio de defesa. Eu vou ter que ter uma preocupação de elaborar esses embargos quanto meio de defesa. Eu não vou poder utilizar qualquer fala dentro dos embargos, qualquer argumentos que não sejam preponderantes. Os argumentos dos embargos são argumentos relevantes para que os embargos não sejam enxergados, vistos, observados como apenas protelatórios. Então, a seleção dessa matéria que vai para os embargos é um diferencial muito grande dentro do processo executório. Então, eu não vou poder, em hipótese nenhuma, construir os embargos que o próprio Poder Judiciário pode entender que esses embargos é apenas para encher linguiça. Então, eu tenho que ter essa preocupação na elaboração desse meio de defesa. Outra questão que eu acho que é relevante são considerações gerais que a gente pode estar fazendo dos embargos, que é um outro momento que eu acho que é importantíssimo dentro dos embargos, é a formulação dos pedidos dos embargos. Essa formulação de pedidos, ela passa por uma questão de mudança da relação jurídica processual. O pedido que eu elaborar, formalizar ali dentro dos embargos, eu tenho que ter certeza que esses pedidos elaborados, eles vão modificar aquela relação jurídica processual. Primeiro, se eu aleguei que a petição inicial executória está eivada de erros, de inépcia, eu não estou entendendo o que ele está querendo, até porque o título executivo extrajudicial já foi pago, só numa hipótese. Então, se o título executivo extrajudicial já foi pago, então não tem por que haver processo executório. Então eu posso alegar, como nos embargos, eu posso alegar no pedido a extinção do processo executório, uma vez que não deve prosperar esse processo executório, porque o título não configura as características necessárias. Quais são as características necessárias? Obrigação líquida, certa e exigível. Então, os embargos, ele traz para a gente essa preocupação. Eu me preocupo na hora de elaborar os embargos. Então, não é eu fazer os embargos ao meu bel prazer. Pelo contrário, eu vou ter que ter matérias relevantes para que eu mude a relação processual. Caso contrário,
a Daniele não vai conseguir mudar essa relação. Ela vai continuar sendo mantida da mesma forma que está no processo, tá? Outra questão no pedido, que é muito relevante para a gente, é que no pedido eu formule entre outros, eu formule um pedido para que a parte exequente, né, venha se manifestar em relação aos embargos, né? É importante que eu venha chamar a parte exequente para que ela venha se manifestar sobre os meus argumentos. Então essa formulação ela não fica ao critério do juiz. Essa formulação ela fica a critério da parte. É a parte que tem que formular esse requerimento, dizendo que a outra parte precisa se manifestar em relação aos embargos. Isso é uma matéria de ordem pública. Eu não posso fazer com que os embargos tramitam de forma solitária, sozinhos. Então eu preciso fazer com que a outra parte venha a se manifestar em relação às minhas razões nos embargos. Então eu tenho que formular esse pedido, tá? Por outro lado também, existe um outro pedido nos embargos, que eu acho que também é relevante nessa parte, é em relação à questão da extinção do processo executório. Os embargos, há a possibilidade de eu pedir a extinção do processo executório tranquilamente, eu posso fazer isso. Mas eu posso fazer isso a partir do momento que eu tiver elementos importantíssimos para que isso ocorra, tá? O título não configura obrigação líquida certa exigível. Hipótese nenhuma, eu me tornei inadimplente, eu sempre paguei direitinho, mesmo de forma parcelada. Então, isso pode mudar todo o processo executório. Isso pode fazer com que esse processo executório ele seja arquivado, ele seja extinto. O juiz consiga dar uma sentença que, de fato, vai alterar o processo executório. Ainda dentro do pedido dos embargos, que eu acho que é importante a gente estar pensando aqui, refletindo, é uma outra questão que eu acho muito, muito, muito importante. Quando você faz o requerimento para a suspensão do processo executório. Esse requerimento de pedido de suspensão do processo executório, ele vai ser passado por um crivo do juiz. Isso não quer dizer que eu estou pedindo, o juiz vai conceder o efeito suspensivo do processo executório. Claro que não. A análise do processo, do pedido de efeito suspensivo do processo executório, ele vai ter que ser muito bem apreciado pelo juiz. Porque o juiz pode entender que não há necessidade de suspender a execução, tá? Eu vou ter que ter razões plausíveis para que o processo executório seja suspenso. Entre esses argumentos plausíveis, eu posso dizer para vocês, um deles é a questão da inexistência do título, ou da inexequibilidade do título. O título ele não está apto a ser executado, não está apto. Então, se ele não está apto a ser executado, então há uma razão de eu suspender o processo executório, porque existe uma inexequibilidade do título, o título não está apto a ser executado, né? É a mesma coisa do Marcos ter proposto naquele momento um termo ou condição. O termo e condição faz com que o processo executório ele não pode caminhar, ele não tem como caminhar. Então isso também é uma forma de eu suspender o processo executório. Então eu tenho que ter razões plausíveis para que o processo de execução seja suspenso. Não basta a mera alegativa dele. Não basta a mera alegativa. Então é importante que eu tenha razões para que o processo de execução seja suspenso. Eu estou dando uma ideia dessas matérias, que vocês podem pensar nessas matérias no pedido, nos embargos que vocês vão elaborar, né? Que vocês vão ter que apresentar essa peça processual.
E eu acho que isso é legal para você estarem aqui em sala de aula, buscando o que eu devo colocar nos meus embargos. De não fazer qualquer embargos, ou ir para o meio da internet e lá copiar os embargos de alguém. Mas você ter nas suas mãos essa matéria, que eu acho que é o diferencial. Eu posso fazer os meus embargos da maneira que eu achar melhor, tá? Da maneira em que eu entendi os embargos. Então eu preciso compreendê-los. Uma outra questão também, nessa questão do pedido, eu posso formular um pedido pela litigância de má-fé. Eu posso formular um pedido pela litigância de má-fé. Eu posso dizer que os embargos são protelatórios, que o processo executório é protelatório, é um processo executório que viola as normas de direito processual civil, isto é, não foi respeitado o termo, a condição, ele executou o título, que o título não estava caracterizado em obrigação líquida, certa e exigível. Então, assim, eu posso alegar muitas situações que violam os preceitos da norma. E dentre esses, o juiz vai compreender se há violação, se você está litigando de má-fé, no processo de execução, como ele é um processo que requer a punição também pelo juiz em relação às partes, se elas estão litigando de má-fé, então o juiz poderá aplicar multa, em relação àquela parte que está violando normas de processo. Uma delas que eu acho que é relevante, quando você executa sem observar questões relevantes. Claro, você deveria, qualquer petição elaborada, eu tenho que ter a preocupação em levar em consideração questões relevantes. Então, entre essas questões, eu executei antes do termo, antes da condição. Era para você ter esperado mais. Então, você já elaborou, já propôs o processo executório. Então, diante disso, você violou normas. Então, eu posso atribuir aí uma litigância de má-fé? Posso. Posso ser aplicada a litigância de má-fé? Posso. Eu posso fazer esse pedido dos embargos? Posso. Então, também são matérias que vão estar no próprio pedido dos embargos. Então, eu tenho que ter também essa cautela. Então, eu posso pedir nos embargos, lá no pedido, eu tenho que pedir, ou melhor, acho que é melhor essa expressão, eu tenho que pedir a intimação do exequente para que ele venha responder aos embargos, claro. Eu tenho que formular o pedido, se possível, da extinção do processo executório, uma vez que eu estou me defendendo, eu posso fazer esse pedido. Eu posso fazer o pedido de litigância de má-fé, tá? Eu posso fazer o pedido da procedência dos embargos. Eu posso fazer o pedido da suspensão do processo executório. Esses pedidos que eu estou falando aqui são os pedidos mais importantes que a gente vê na questão dos embargos. São esses pedidos que geralmente sustentam uma tese. Então é importante também que eu norteie essas modalidades de pedido, para ficar bem claro dentro do processo executório. Uma outra questão também que eu acho que é relevante, que não faz parte do pedido, mas da parte do fechamento dos embargos, é o valor da causa. Os embargos têm valor de causa do valor executório, mas eu posso impugnar o valor da causa nos embargos? Posso. Se eu entender que aquele valor que está no processo de execução não corresponde ao valor exato do processo executório, então no pedido dos embargos, eu posso também formular um requerimento pedindo a impugnação do valor da causa. Até porque esse valor de causa que está no processo executório vai ser o mesmo valor de causa para os embargos. Esse valor vai ser repetido. Então eu tenho que ter também esse cuidado e essa cautela aqui, que eu posso formular um pedido de impugnação do valor da causa. Observe que os embargos parece que eles giram
em torno de matéria de ordem pública. Giram em torno de matéria de ordem pública. São matérias essenciais, são matérias que eu possa me defender, que eu possa trazer para que o juiz consiga analisar, para que o juiz consiga verificar se de fato aquele processo executório vai parar por ali, né? Então, em relação ao pedido dos embargos, se fechamento dos embargos se relaciona ao valor da causa, é de extrema importância para a gente. É de extrema. O valor da causa dos embargos, eles correspondem, como eu falei para vocês, ao valor executório. Mas eu posso entender que esse valor de causa está errado. Então, ele precisa ser impugnado. Então, olha a importância aqui da estrutura dos embargos. Essa é a estrutura que ele apresenta em forma de petição inicial. Ele não tem a estrutura especificamente modelada, eu posso dizer assim, em relação a um meio de defesa como a contestação. Mas ele tem uma estrutura aqui modelada, em cima realmente de uma ação autônoma de processo de execução. Parece que ele se molda a uma modalidade de ação. Por isso que a natureza jurídica dele é a ação de conhecimento, porque ele se modela a uma petição inicial, diferente dos outros meios de defesa que a gente conhece, né? Não só a contestação, mas também a questão da impugnação. Ele vai buscar um contorno diferenciado. Uma outra questão também que eu queria falar aqui, com matéria teórica dos embargos, que eu acho também importantíssimo, é eu me preocupar com o mérito dos embargos. O mérito dos embargos é de extrema importância para a gente, porque ele vai atacar a questão da tese do autor elaborada na petição inicial executória. Então ele vai atacar isso, né? Então é muito interessante para a gente analisar essa forma do mérito. Como é que eu ataco o mérito nos embargos? A tese está formulada, a tese já está na petição inicial executória. Então eu vou atacar esse mérito, eu vou demonstrar para o juiz que a partir do momento que aquela petição inicial ela foi elaborada, não se observou-se a formatação do título, não se observou o conteúdo do título, O exequente, ele só teve uma preocupação. O exequente só teve uma preocupação. E a preocupação do exequente foi unicamente de executar. Unicamente. Ele não se preocupou em verificar, em analisar as condições do título. Então ele não enxergou o que a lei determina sobre o título. Então ele faltou aí de observar determinados requisitos em que a lei impõe, e ele fez o processo de execução sem essa cautela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de elaborar um pedido de executório, de observar essa cautela. Então, se ele não observou essa cautela, então eu posso atacar o mérito, eu posso atacar o título, eu posso mostrar nos embargos que quanto mérito não foi observado requisitos importantíssimos. Então, olha a preocupação que a gente tem na hora da elaboração dos embargos, na hora dos cuidados da seleção das matérias. Eu acho assim, Dani, Marcos, eu acho que a preocupação nossa, acima de tudo, quando a gente está diante de um processo, de uma pasta, de um assistido, é a gente ter a cautela de construção dessas informações. Muitas vezes a gente peca, eu posso falar isso com toda certeza para vocês, às vezes a gente peca na hora da formatação dessas informações, da canalização dessas informações que a gente retoma do assistido, do cliente. Parece que a gente se perde muitas vezes em algumas falas do assistido, do cliente que está na nossa frente, que depois a gente não consegue entendê-las.
né? Por isso que é bom, quando se faz um atendimento, a gente tenta buscar toda e qualquer informação precisa, né? Tudo referente àquele processo que a gente quer criar, que a gente quer montar. Então é importante que a nossa memória de caso, ela esteja muito bem alinhavada com todas as informações necessárias. Porque caso contrário, se essas informações não estar alinhavadas, eu posso ter dois erros aí, né? O primeiro erro vai ser elaborar uma petição péssima. O primeiro erro é esse, elaborar uma petição péssima, sem sustentação nenhuma, né? E segundo, vai ser uma petição pacífica de impugnação, né? Uma impugnação através dos embargos, através de uma exceção de pré-executividade. Então, assim, ela vai estar pacífica dessa avaliação, né? Então, a gente já começa aqui a perceber que o trabalho do jurista, o trabalho do advogado, ele é um trabalho cauteloso. Então, eu vou ter que muito bem elaborar essa petição inicial. Todo e qualquer trabalho que vocês um dia vão fazer na área jurídica, procure fazer muito bem feito, né? Procure fazer muito bem feito para que isso não gere problemas futuros. Então é importante que a gente tenha essa preocupação na hora da elaboração dos embargos, da petição inicial, da impugnação. A gente tem esse cuidado, ok? Em relação a uma outra questão dos embargos, os embargos apresentam, como eu falei para vocês, a estrutura de petição inicial. Nessa estrutura da petição inicial, eu também tenho que me preocupar com a parte do preâmbulo dos embargos. Se as informações todas não estiverem precisas no processo executório, faltou algum dado do executado, eu não lembro dos dados do executado, alguma coisa assim parecida, ou os dados estão de forma equivocada, o exequente criou dados pessoais para o executado. Então, se isso aconteceu, se isso ocorreu, é importante que se altere agora nos embargos, tá? É importante que todas as informações precisas, que é o momento que tu estás falando, tu corrija agora, tá? Vamos imaginar, lá no processo executório, o exequente, na hora da elaboração da petição, ele diz que o executado, ele é solteiro, né? E aí, se ele for casado, isso pode mudar uma relação jurídica processual, porque pode estar envolvido bens aí, e alguns bens é importante que ouça o cônjuge. Então é importante que a gente figure a qualificação correta do executado no processo de execução. Então eu tenho que ter essa cautela. Qualquer dado que faltar lá na petição executória, eu posso alterar aqui nos embargos sem problema nenhum. Por isso que é importante a gente fazer aquele pente fino da análise. O Marcos não vai começar falando assim mesmo, já devidamente qualificado, porque ele sabe que tem informações ali que precisam ser alteradas, né? O que foi elaborado na petição dos embargos, tem alguma coisa errada ali que precisa ser revista, precisa ser alterado aquilo imediatamente, tá? Então se faz no preâmbulo logo essas alterações. Nos embargos, os embargos são distribuídos para o processo executório, tá? Uma vez que ele é direcionado para o processo executório. Então eu vou ter ali o endereçamento dos embargos. O endereçamento dos embargos é já o juiz do processo executório. Então eu já vou direcionar aqui, tá? Eu não vou pedir a distribuição dos embargos. Os embargos vão ser direcionados ao mesmo processo executório. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 8ª Vara Civil da Comarca de Belém do Pará. Então os embargos já foram direcionados, eles não vão ser distribuídos. Por outro lado também, eu posso reconstruir esse endereçamento, como eu já ensinei isso para vocês, ao juízo da 5ª Vara Civil da Comarca de Belém do Pará. Então observe aí que eu já estou direcionando os embargos. Ok? Referência do processo,
é o número do processo executório, né? Até porque os embargos, ele é um incidente, eu posso dizer assim, ele é um incidente dentro do processo de execução. Então é importante que eu faça esse direcionamento dos embargos ao processo executório em questão. Então eu vou ter lá a referência do processo executório. Eu vou ter o número do processo executório. O preâmbulo, como eu falei para vocês, ele exige esses cuidados, tá? E quando você falar que você está oferecendo embargos à execução, traga os fundamentos que sustentam os embargos dentro do ordenamento brasileiro. É importante isso, né? Assim como você faz uma contestação e que você define os fundamentos do processo executório, você tem que fazer a mesma coisa aqui nos embargos. Você vai ter que trazer os fundamentos que sustentam os seus argumentos. Se você quiser ser mais preciso, que eu acho que é mais interessante, você pode trazer a fundamentação dos embargos, os fundamentos dos embargos, já naquelas matérias que já estão consignadas no código, né? Você já pode eleger aquelas matérias ali através dos fundamentos legais. Oferecer embargos à execução com fluxo nos artigos tal, inciso tal do Código de Processo Civil. Então, assim, você já pode citar as matérias que você identificou que foram violadas e que vai ser agora objeto de impugnação pelos embargos. Você já pode fazer isso. Eu acho até mais interessante porque isso demonstra uma segurança de quem está elaborando os embargos, né? Vamos imaginar que uma das matérias que você quer questionar aqui é a inexequibilidade do processo de execução, né? Essa inexequibilidade dele demonstra que o título não está apto a ser executado. Não está apto. Falta requisito do título. Então você pode alegar isso já trazendo o artigo e os incisos que você vai impugnar esse processo executório, tranquilamente dentro do preâmbulo. Terminou a parte do preâmbulo, como eu falei para vocês, vocês já vão entrar agora na parte dos fatos. Os fatos dos embargos, eles estão relacionados ao mérito, né? O que é relacionado ao mérito? Eles estão relacionados à questão da existência do título, eles estão ligados à questão do inadimplemento. Então, assim, eles estão ligados a esse tipo de matéria. Então, eu tenho que ter também essa precaução na hora de elaborar os fatos dos embargos à execução, né? Eu posso começar, até mesmo a narrativa dos embargos, trazendo aí como foi feito esse contrato, como foi assinado o título. Então eu posso contar essa história, essa narrativa. Eu posso apresentar essa narrativa dos fatos lá. Mas eu tenho que também ter a preocupação que eu vou ter que, quando eu for fundamentar a parte dos embargos, eu tenho que trazer essa associação do que eu disse lá quanto fato com o fundamento. Qual é a pactuação que tem entre fatos e a fundamentação jurídica? Qual é a ligação que tem? Então eu tenho que mostrar na petição dos embargos essa ligação, né? Se eu não conseguir mostrar essa ligação, então os embargos eles podem ser apenas protelatórios. Eu tenho que mostrar essa ligação. Essa ligação ela está muito firme dentro dos embargos. Eu posso falar para vocês aqui em sala que os embargos eles têm que ser muito bem elaborados. A maioria das pessoas, assim, eu posso dizer para vocês, elas têm essa preocupação de como eu devo elaborar os embargos. Eu tenho que ter esse cuidado, né? Até porque a gente, quando faz parte de uma relação jurídica processual, a gente tem que ser muito sério dentro dela, né? Então, assim, eu tenho que elaborar a minha tese, eu tenho que tentar desconstituir o que está constituído aqui para mim dentro do ordenamento brasileiro. Então, para ser um bom jurista, um bom conhecedor da área, eu tenho que saber elaborar esses documentos e elaborar de forma muito precisa,
Por isso, é por isso que eu falo para vocês que a advocacia em si, a prática da advocacia, ela é extremamente importante, porque a gente consegue fazer essa associação, é, entre teoria e prática. A gente consegue fazer a aplicabilidade dessa relação entre teoria e prática. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande na questão jurídica. Por isso que na questão jurídica, cada vez mais, a exigência em cima do profissional é muito marcante para a gente. Então, não basta apenas eu querer construir uma peça, eu tenho que saber que repercussão essa peça vai ter dentro do ordenamento jurídico brasileiro, para que eu não tenha nenhuma dificuldade, para que eu não tenha nenhum erro, evitar eu praticar erros dentro do processo, né? Porque isso nunca é bom. Isso a gente tem que estar, na nossa cabeça tem que estar muito claro que isso não é bom, a gente ter erros processuais. Bem, então a estrutura dos embargos, como eu falei agora para vocês, ela tem esse cuidado, essa relevância que a gente tem que tomar diante das matérias que eu estou selecionando para embargar. Então, assim, na atividade de vocês, na atividade que está postada na plataforma, que essa semana é uma atividade com ponto altíssimo, eu acho que a gente não deve perder essas aulas. Eu até citei isso dentro da plataforma essa semana, que evite perder as aulas, porque é aqui nas aulas que a gente vai tirar algumas dúvidas da gente, né? É aqui que nós vamos sanar algumas dificuldades, qual é a exigência do professor, o que eu tenho que analisar, ainda mais que é uma peça que vocês vão estar fazendo, é uma produção. Então, assim, eu já deixei um caminho andado lá, eu já deixei uma estrutura pronta para vocês. Eu tive essa preocupação de deixar uma estrutura pronta. E também já deixei dentro dessa estrutura pronta algumas lacunas para vocês preencherem. Eu tive esse cuidado com vocês. Mas observe que no pedido eu já deixei vocês um pouco mais livre para estar falando, estar comentando. E aqui em sala de aula eu toquei em umas matérias importantíssimas que vocês podem usar. A litigância de má-fé, eu falei aqui. Eu falei na possibilidade da suspensão do processo executório aqui. Eu acho que vocês podem fazer uso desses argumentos que eu estou usando aqui na peça de vocês. Eu falei da questão da intimação da parte contrária como elemento essencial para formar a pirâmide, para mostrar o equilíbrio processual. Eu acho que isso daí é importantíssimo. O valor da causa, do processo executório, que quando ele não corresponde à realidade, ele pode ser objeto de impugnação tranquilamente. Então, assim, é muito importante vocês me confundir com o quê? Na parte das preliminares, o que poderíamos usar, professor? Interessante, Marcos. Eu acho que aí, na preliminar, eu acho que uma das questões bem relevantes que eu citei ainda agora foi a questão do mérito. Como é que eu poderia usar na preliminar? A inexequibilidade do título em preliminar, ela se encaixaria perfeitamente, tá? Por causa da questão do título não apresentar as características dele necessárias de obrigação líquida, certa e exigível. A preliminar, ela também pode ser usada, eu sugiro, além dessa questão da inexequibilidade do título, a ilegitimidade de parte. No caso que vocês têm lá, eu acho que, se você for observar, algumas informações que eram para estar no processo executório não estavam. Como assim? Como posso dizer isso para você? Informações precisas que eram para ser observadas pela empresa, não foi alegada. E deveria ter sido alegado no processo executório, que observe isso. Então, você pode tomar como preliminar aqui, primeiro,
A inexequibilidade do título é uma, tá? Outra que você pode estar usando aqui, a ilegitimidade de parte como preliminar. Eu acho que é interessante isso. A possibilidade também, que eu acho que é em preliminar, que você pode também suscitar, é quando há subrogação. Eu acho que é muito legal a subrogação, você mostrar que aquele que está sendo executado não é parte no processo executório, porque já foi subrogado, né, o título. Eu acho que você pode também tocar. Eu acho que isso é relevante, né? Agora, entre as matérias que estão lá para ser alegadas, faltou algumas informações. Por isso que você vai estar embargando, que era para estar no processo executório e não estavam, né? Foram omitidas no processo executório. E você sabe que eu não posso, em hipótese nenhuma, negar informações no processo de execução. Deixa eu ver aqui. Então, o embargante não deveria ser parte. Eu acho assim, Marcos. Talvez sim, nessa linha. Eu não sei qual é a linha de raciocínio que tu está traçando na tua formulação do teu pedido. Mas que você poderia fazer isso, poderia. Poderia. Agora, eu só tinha que ver qual é a tua estratégia. Só isso. Já que é meio de defesa, nós temos estratégias. E as estratégias elas estão no parâmetro da lei, né? Então, assim, para te não te confundir, eu vou te dar uma sugestão, tá? Eu só não posso dar resposta aqui na sala, mas vou te dar uma sugestão. Observa as matérias que estão textualmente propostas pelo legislador para que seja matéria de embargos à execução. Dá uma olhadinha, deixa eu pegar aqui o código para ver se eu consigo te localizar. Só para você ter uma ideia. Vê se essas matérias que estão na memória de casos, lá, você pode suscitar. Por hora eu ainda não posso dar a resposta, mas posso te dar o caminho, tá? Tranquilamente. Sem problema nenhum, vou te dar o caminho. Ó, nos embargos aqui, o 900, se tu tiver com o código aí, se quiseres me acompanhar no código, vamos lá então. No artigo 914, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Essa previsão aqui é o 914. Vê que não preciso de garantia do juízo. Eu posso oferecer embargos à execução. Aí vamos pular para o 915, que a gente sempre tem que fazer uma leitura de conexão entre os artigos. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o caso na forma do 231. Perfeito. Então nós temos aqui a questão do prazo. Os embargos estão dentro do prazo? Estão dentro do prazo. Isso é importante para a gente, porque a intempestividade dos embargos impõe que o juiz não tenha obrigatoriedade de analisar a matéria. Então, a tempestividade dos embargos é matéria relevante. Então, eu posso citar essa tempestividade dos embargos como preliminar, dizer que os embargos estão dentro do prazo, tá? Que não há nenhuma objeção de não ser analisadas as matérias que eu quero. Então, nós temos aqui a questão da tempestividade dos embargos, estão tempestíveis. Então, isso gera uma responsabilidade do juiz para fazer a leitura das matérias que você quer. Vamos ao 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. Então, aqui tu tens uma série de matérias taxativas em que o legislador pensou para você. Olha, não falei que você pode alegar como preliminar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Posso alegar isso em preliminar. O título não apresenta as características de obrigação líquida, certa e exigível. Então, isso pode ser alegado em preliminar. Penhora incorreta ou avaliação errônea.
Isso é matéria também de embargos à execução. Como tu está na garantia do juízo ainda, que não é necessário eu garantir o juízo para opor embargos, então você pode estar aqui com essas matérias. Excesso de execução, retenção por benfeitorias necessária, incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução. Então aqui, essa questão da incompetência é matéria preliminar. Por que a incompetência da matéria preliminar? Porque ela suscita para a gente um cuidado muito sério do processo. Imagina que aquele juízo que pegou o processo de execução não é juiz da Fazenda Pública. Olha aí, só um exemplo. Então, automaticamente, realmente, isso tem que ser alterado imediatamente. Se o juiz não se declarou impedido, então você pode alegar essa matéria em preliminar. Porque isso mexe com toda a relação jurídica processual, toda. Eu não posso perder isso de vista. Qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Mas você sabe que essas matérias aqui, elas já podem ser matérias alegadas em mérito, né, etc. É importante que você aprecie o 917 e vê se encaixa com a memória de caso. Eu falei para você que aqui tem muitas matérias que podem ser aproveitadas, que estão na memória de caso, que não foram observadas pelo exequente lá. Uma outra questão que eu chamo a atenção, Marcos, é o 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos. Ora, como eu falei para você, é importante que você ressalte dentro dos embargos que os embargos estão tempestíveis, porque ele não aprecia a matéria. Ele não vai ter nenhum interesse em apreciar a matéria já de embargos intempestíveis, tá? Ele não tem obrigatoriedade. O juiz nem apreciou meus embargos, doutor, porque ele não tem obrigatoriedade. Foi dado entrada dos embargos fora do prazo. Então tome cuidado de ressaltar nos embargos que vocês forem fazer essa questão da tempestividade deles, tá? Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Então, é uma outra questão também que os embargos não vão ser apreciados. Nesse caso do indeferimento aqui da petição inicial, claro, obviamente, se a petição inicial foi indeferida, não tem como o juiz apreciar embargos. Manifestamente protelatórios. Então, assim, eu faço destaque no inciso 3º para dizer nessa manifestação que os embargos podem ser protelatórios. Para que eles não sejam protelatórios, então leve a cabo o 917, que aí eles não vão ser protelatórios, tá? Até mesmo para que não gere uma punição aqui. Então, principalmente essas matérias que eu citei aqui, do 917, são relevantes. Agora, sim, em relação ao caso citado lá para vocês, eu acho que é importante dar uma observada na memória. Tem algo na memória que está muito interessante, que foi uma atropelada feia, que está lá na memória. Que você precisa de um cuidado, aí, uma análise melhor por parte de vocês, para vocês poderem apresentarem os embargos de vocês. Observem isso lá. Eu acho que isso daí é interessante para vocês. Ok? Tem uma outra pergunta em relação a essa questão dos embargos da peça que vocês querem? Dani, tem alguma pergunta?